Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui no intuito de buscarmos ao Senhor e receber da parte dele uma palavra abençoada, e eu creio que assim como o Senhor fala ao meu coração, tem falado, ele vai falar ao seu coração hoje também, em nome de Jesus. Amém? Gostaria de, assim como no último vídeo, que nós pudéssemos louvar ao Senhor até mesmo antes de buscarmos a palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Ok? Abra o teu coração e permita que o Senhor ele venha falar contigo hoje, em nome de Jesus. Nunca houve noite que pudesse pedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus de te ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema não que possa impedir as mãos de Jesus de te ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser a minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. Não há problemas não que possa impedir as mãos de Jesus de te ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída,
Deus. Nós servimos a um Deus que, na medida em que nós louvamos, nós glorificamos ao nome do Senhor, mas o Senhor, Ele vem, se manifesta e mostra que Ele é Deus. Amém? Você que está com a sua Bíblia, pode abrir, por favor, no livro de Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 43, que está escrito assim: E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla de sua veste, e logo estancou o fluxo de seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia se ocultar, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante dele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Eu creio que esse é um texto até bem conhecido, você já ouviu várias e várias vezes a história da mulher que tinha um fluxo de sangue. A Bíblia nos diz que certa mulher já há 12 anos sofria com sangramento, ao qual em hipótese nenhuma estancava. Ela tinha até mesmo bens, riquezas, mas ao longo dos anos ela foi gastando tudo o que ela tinha com os médicos e não houve ninguém que pudesse ajudar com o problema que ela tinha. Até que num determinado momento ela ouviu dizer que Jesus de Nazaré estava passando ali. E a fama de Jesus já havia alcançado multidões, milhares de lugares. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela decidiu ir aonde Jesus estava passando. E a Bíblia diz que quando Jesus estava passando ali, aquela mulher, ela creu que se ela tocasse na orla das vestes de Jesus, na ponta das vestes, a hemorragia dela estancaria, ela seria curada de sua doença. A Bíblia diz que ao tocar na orla das vestes de Jesus, aquela mulher ficou curada. Jesus, ele parou e disse: Quem me tocou? Pedro parando disse: Mestre, a multidão te aperta e o Senhor te pergunta: Quem te tocou? Jesus disse: Foi diferente, porque de mim saiu virtude, ou como preferir, de mim saiu poder. Interessante nesse texto que precisamos enfatizar é que a Bíblia diz que sem que Jesus dissesse palavra alguma, ou sem que ele desse uma ordem, aquela mulher ficou curada de sua doença. Aquela mulher, ela contemplou o poder, a magnitude que era estar aonde Jesus a chamava. A Bíblia diz, interessante enfatizar isso, que pela simples fé daquela mulher, ela foi curada de uma doença que há 12 anos roubava a sua paz. Interessante enfatizar nesse texto de Lucas 8, é que não somente aquela mulher pôde glorificar, mas todos que estavam ali. Inclusive um homem a qual Jesus estava acompanhando ele para ir na casa dele, por nome Jairo. A Bíblia diz que Jairo, ele tinha uma filha de quase 12 anos também de idade, e que estava à beira da morte, estava doente. E ele creu que Jesus podia curar a filha dele. Ele chegou até Jesus e disse: Mestre, eu acredito que se o Senhor for na minha casa, a minha filha ficará sã de sua enfermidade. Jesus virou para ele prontamente e disse: Então vamos até a sua casa. Você vai entender por que eu estou juntando as duas histórias. Não só porque estão no mesmo capítulo, mas você vai conseguir compreender. Jesus indo até a casa daquele jovem, daquele príncipe, vamos dizer assim, porque ele era um príncipe da sinagoga, era um homem muito conhecido, um homem de poder, de riquezas. A multidão começou a apertar Jesus, porque a Bíblia diz que aonde quer que Jesus chegava, sempre acontecia algo novo, sempre tinha uma novidade, sempre tinha uma nova história para contar. Sempre eram milagres, prodígios e maravilhas que aconteciam aonde quer que Jesus chegava. E que se Jesus estava passando por ali, algo de extraordinário aconteceria. Então a multidão começou a seguir Jesus, a multidão começou a apertar, porque todos queriam ver algo sobrenatural.
Assim como nos dias de hoje, nós oramos, nós buscamos a Deus, nós clamamos, nós oramos, crendo que vamos viver e vamos contemplar o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Mas muitas vezes nós deixamos que as adversidades, as situações que nem sempre são favoráveis, tomem conta da nossa mente, do nosso coração. Isso nos impede de contemplar a grandiosidade do nosso Deus. A multidão apertando Jesus, até mesmo oprimindo o caminho, impedindo até mesmo de chegarem à casa de Jairo. Aconteceu esse fato a qual a mulher tocou na orla das vestes de Jesus. Todos que ali estavam, inclusive Jairo, puderam contemplar a magnitude que era o Senhor Jesus. O poder de Deus que seguia, que estava sobre aquele homem a qual todos que ali estavam acreditavam, criam que era o Messias e não era outro senão o verdadeiro Messias, o Filho de Deus. Todos puderam glorificar e exaltar o nome do Senhor porque eles viram as pessoas da cidade. Eu creio que eles conheciam aquela mulher, sabiam da história dela. Mas qual a grandiosidade do poder dele? De repente nós homens não conseguimos entender muito bem a grandiosidade do problema daquela mulher. Mas você que é mulher consegue entender muito bem, porque todos os meses você passa pelo período menstrual. Aquele período que dura, vamos colocar aí, de 2 a 7 dias, a qual a mulher sangra, é um processo de purificação, é uma explosão de hormônio, e a mulher ela tira todo o sangue que o corpo entende que está sujo e renova, restaura todo o ciclo, toda a vida da mulher. Aquela mulher passava por isso há 12 anos, sem estancar o sangramento. Aquela mulher já havia perdido tudo. Aquela mulher havia perdido amizades, havia perdido a liberdade. Não sei se você sabe, mas naquela época, a mulher, quando estava no período de purificação, é assim que a Bíblia diz, ela não podia sair de casa. Ela não podia viver em sociedade, ela não podia... Vamos colocar que ela vivia constantemente, ela já estava há 12 anos em isolamento social. Vamos colocar dessa forma. A Bíblia diz que a mulher que estava em purificação, se ela fosse pega para fora de sua porta, fora de sua casa, ela podia ser apedrejada, ela era excomungada, ela perdia a vida depois de ser humilhada, porque todos eles gritavam impura, suja, imunda. Então a mulher não podia sair de casa. E aquela mulher, imagino eu como que a cabeça dela estaria, porque ela saiu de casa naquele dia. Ela foi além das limitações, ela foi além do que, de repente, a sociedade, as pessoas diziam que ela podia ir. Quantas vezes nós deixamos de fazer algo, deixamos de concluir um sonho, deixamos até mesmo de seguir algo que o Senhor nos prometeu ou colocou nas nossas mãos, simplesmente por medo do que as pessoas achariam, ou simplesmente porque não pode, eu não consigo. Ou porque alguém apontou o dedo na tua cara e disse, você não é ninguém, você não é capaz, você não pode, você é limitado. Deixa eu te explicar uma coisa, o teu Deus ele é ilimitado, o teu Deus ele vai além do impossível, além do sobrenatural. O teu Deus ele é tão poderoso que ele pode fazer com que uma história de 12 anos se torne simplesmente um milagre, onde faça com que todas as pessoas possam esquecer e se lembrar somente do poder de Deus naquele momento e do milagre que foi ali realizado. Muitas pessoas, entenda isso, passam pela tua vida não porque gostam de você, não porque te amam, mas porque elas são simplesmente, elas fazem parte daquele grupo que precisa ver a tua história, ver o milagre do Senhor na sua vida para ter um verdadeiro encontro com Ele. Existem pessoas que vêm para nos fortalecer, existem pessoas que vêm para andar do nosso lado, e existem pessoas que simplesmente passam para que possam pegar algo, um exemplo, para que possam ter um verdadeiro encontro com Deus. Então precisamos nos preparar para isso. E muitas vezes o medo, as situações, nos impede de enxergar o que Deus tem para a nossa história. Essa mulher chegou no momento da vida dela que ela não podia mais olhar para nada. Ou ela abria mão de tudo, ou ela simplesmente seguia caminho do milagre. Ela ouviu dizer que aquele que fazia milagres, prodígios e maravilhas estava passando por ali. Ela poderia ficar parada, ela poderia não fazer nada. Mas ela tomou uma atitude de fé. Muitas vezes nós falamos que temos fé. Fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, a certeza daquilo que se espera. Nós falamos que temos fé, mas não temos coragem de tomar uma atitude para que o Senhor ele tenha liberdade para se manifestar.
Sabemos que a partir do momento que eu me voluntario, a partir do momento que eu me entrego, a partir do momento que eu me coloco na presença do Senhor, o Senhor ele vem e se manifesta nas nossas vidas e através das nossas vidas. Muitas vezes não basta ficar parado, sentado, quieto. Assim, momento de calar, assim, momento de confiar, assim, momento de esperar. Mas existem momentos que nós precisamos dar o primeiro passo. Precisamos de uma atitude. Ninguém falou para aquela mulher para ela ir tocar, que se ela tocasse nas vestes de Jesus ela ficaria curada. A Bíblia diz, como eu já disse, que Jesus não proferiu nenhuma palavra sobre aquela mulher, mas aquela mulher acreditou. E eu te pergunto, em que você tem acreditado? Aonde você tem depositado a sua fé? Em quem você tem depositado a sua fé? A Bíblia diz que um grande milagre aconteceu naquele dia, aquela mulher ficou curada. Interessante que o testemunho daquela mulher serviu para encher o coração de Jairo, que estava acreditando que se Jesus fosse na casa dele, a filha dele ficaria curada. Sabe o que é interessante? Enquanto ainda estavam comemorando o milagre na vida daquela mulher, um dos servos de Jairo se aproximou, um da casa dele, e disse: não importunes mais o mestre, a sua filha, ela já morreu. Vivemos uma sociedade, vivemos um momento onde a morte é o final de tudo. Tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. E se eu te disser que tem jeito para a morte? E se eu te disser que tem jeito para tudo? Tem jeito para tudo. De repente você pensa, a minha história, a minha situação não tem mais jeito. Deixa eu te contar um negócio. Só não vai ter jeito se você não tiver a disponibilidade, a atitude de fé de colocar nas mãos do Senhor, que é quem realmente pode resolver o teu problema. A Bíblia diz que imediatamente o coração de Jairo entristeceu, o semblante dele caiu. Jesus virou para Jairo e disse: não temas, crê somente. E ali eles continuaram a caminhada até a casa de Jairo. Quando chegaram na casa de Jairo, estavam ali uma multidão, todos pranteando, até mesmo velando o corpo daquela criança, 11 para 12 anos. Jesus ele separou apenas 3 dos discípulos, o pai, a mãe da menina, e entrou dentro da casa e disse o seguinte: por que choram? A menina apenas dorme. Primeiro, por que não entrou todos os discípulos com Jesus naquela casa? Havia uma grande multidão seguindo Jesus. Por que Jesus não deu permissão para que todos pudessem contemplar o milagre na vida daquela pessoa? Na vida de Jairo, na vida da esposa, na vida da filha deles. Porque a Bíblia diz que quando Jesus disse que a menina apenas dormia, ele chegou, tocou na mão da menina e disse: menina, levanta-te. E imediatamente o espírito de vida retornou para aquela menina e ela levantou. Foi entregue aos seus pais. Todos que ali estavam contemplaram um milagre de Deus, um grande milagre, assim como Jairo havia contemplado momentos antes. Por que Jesus não permitiu que toda aquela multidão, todos os discípulos contemplassem o milagre que aconteceu ali? Nem tudo que acontece na tua vida você deve abrir espaço, você deve abrir a porta da tua casa para todo mundo. Não é todo mundo que anda com você que sonha com você. Não é todo mundo que está ao seu lado que quer o seu bem. Não é todo mundo que conhece a sua história que vai sair dizendo a verdade sobre ela. Não é todo mundo que quer o seu bem. Não é todo mundo que tem disposição para dar testemunho do que o Senhor fez na sua vida. Por isso precisamos tomar muito cuidado com quem nós abrimos, para quem nós abrimos a porta da nossa casa. Ou melhor, a porta da nossa vida. Eu não consigo escolher as pessoas que eu vou ver. Eu não consigo escolher as falas que eu vou ouvir. Mas eu consigo verdadeiramente escolher o que vai entrar na minha vida e o que vai fazer parte da minha história. Quem vai entrar na minha casa e quem vai fazer parte da minha vida. Isso eu consigo escolher. Por isso precisamos tomar muito cuidado. Assim como Jesus naquele dia não permitiu que todo mundo entrasse, eu também não devo permitir que todo mundo tenha acesso à minha vida. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Jesus ele virou e disse: a menina apenas dorme. Por que você chora? Por que você chora?
Por que você que reclama? Por que você murmura? Por que você desespera? Por que se entrega a caminhos que não agradam a Deus, sabendo que o Senhor está no controle de tudo? Eu tenho Deus na minha vida e acredito que no momento certo Ele vai se manifestar. Mas na hora que a situação aperta, nós não temos disposição para continuar acreditando. Perdemos a força dependendo da situação. Muitas vezes as pessoas nos humilham, elas cospem na nossa cara, elas pisam em nós e nós não ligamos muito. Mas existe um ponto ali que nos derruba, nos coloca no pó. É assim ou não é? E é justamente aí onde precisamos tomar muito cuidado. Porque a palavra de Jesus naquele dia, assim como ele disse para Jairo, não temas, crê somente. Assim como ele disse para as pessoas que estavam, por que vocês choram? A menina apenas dorme. É necessário que a gente possa entender que a situação da nossa história, a situação da sua vida, ela pode ser resolvida no estalar de dedos. Ela pode ser resolvida da noite para o dia. Como a própria Bíblia diz, o choro dura uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. De repente hoje você está em prantos, mas amanhã quando você acordar, toda a sua história, todos os seus problemas, a sua situação, aquilo que tanto rouba a tua paz, tanto te desespera, mas está resolvido. A questão é, em quem você tem crido? Aonde você tem depositado a sua fé? Essa é a pergunta que eu te faço hoje. Aonde você tem depositado a sua fé? Assim como Jairo viu o milagre no caminho de Cafarnaum, ele viu o milagre dentro da casa dele. Assim como em algum momento da sua vida você viu algo grandioso da parte de Deus acontecendo, o Senhor ele tem poder para se manifestar na tua vida hoje, para se manifestar nessa situação onde de repente você já está a ponto de desistir ou já desistiu. De repente você já se entregou a remédios, já se entregou a tratamentos que de repente nem vão resolver o seu problema. A questão é, aquela mulher ela foi curada por causa da fé. A filha de Jairo foi ressuscitada não porque Jesus queria aparecer ou qualquer coisa do tipo, mas porque ainda que com a notícia de morte, Jairo acreditou no Senhor. Quão difícil está ou quão difícil é a tua situação que te impede de perceber todos os milagres que o Senhor já fez na sua vida, ou até mesmo te impedir de enxergar a presença do Senhor, o carinho ou o cuidado dele sobre você. Pensa nisso. Gostaria que você atentasse para a seguinte coisa: o maior dos milagres já aconteceu na tua vida hoje. O próprio Deus assoprou fôlego de vida sobre as suas narinas e te permitiu viver. Estamos aqui hoje porque mais uma vez a graça e a misericórdia do Senhor ela foi renovada sobre nós, ou seja, nós já contemplamos hoje o maior dos milagres. Já temos motivo para testemunhar. Se o Senhor te deu a vida hoje, será que o teu problema ele é tão difícil que o Senhor não pode solucionar? Pastor, mas já tanto tempo eu estou nessa situação. Deixa eu te contar um negócio. Se necessário, feche a porta do teu quarto e converse somente você e Deus. Não abra sua vida para ninguém. De repente você não consegue sozinho, chame alguém de sua confiança, alguém que verdadeiramente sonha com você. Mas em hipótese nenhuma duvide do poder do teu Senhor. Em hipótese nenhuma permita que a tua mente, o seu subconsciente, o teu coração te leve por um caminho que não seja o Senhor Jesus. Porque é Ele quem pode resolver o teu problema. Assim como Ele resolveu a doença de uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue, um sangramento, uma hemorragia. Assim como Ele ressuscitou a filha de Jairo, que com 11 para 12 anos de idade estava morta. O Senhor Ele pode resolver a tua história. A questão é, até que ponto você está disposto ou disposta a acreditar no Senhor, a depositar nele a sua confiança. Pensa nisso. O milagre que você tanto busca, a bênção que você tanto almeja, tanto precisa, depende de uma única atitude de fé. E através dela, o Senhor pode mudar não somente a sua vida, mas a história de todos que fazem parte do seu convívio. Amém? Pensa nisso e entregue verdadeiramente o teu caminho ao Senhor. Que o nosso Deus ele possa te abençoar, Ele possa guardar a tua história, que o
o Senhor ele possa resplandecer a glória dele sobre o teu rosto e te dar a paz que excede todo entendimento em nome de Jesus. Um grande abraço e que Deus te abençoe.